Bom dia para todos. Aproveitando o intervalo de um atendimento e outro, para conversar um pouco com vocês rapidamente aí. Oi, Sérgio, anota meu número aí, por favor, 62 99371 5961, Sérgio. Eu vou digitar aqui, peraí. 99371 5961. Esse número, Sérgio, é o WhatsApp, tá ok? Assim que nós terminarmos esse bate-papo aleatório, eu falo com você, tá bom? Muito obrigado, Sérgio. Então pessoal, eu resolvi entrar aqui entre um atendimento e outro para conversar um pouquinho a respeito da baixa regulação emocional que nós temos observado nos últimos dias. Comportamentos muito explosivos, uma elevada agressividade, né? E isso aí compromete toda a nossa história. Então, para nós nos regularmos emocionalmente, existem 3 fatores que são imprescindíveis. Quais são esses 3 fatores? Temperamento, o ambiente e os aspectos neurofisiológicos. Em relação ao comportamento, o que a gente vê é que essa baixa regulação emocional, ela proporciona para o indivíduo uma elevação da impulsividade. A pessoa muitas vezes age por impulso, Sérgio, age de uma forma impulsiva, e aí depois que ela age, ela vai falar, poxa, o que eu fiz? O que eu fiz na minha vida? Não é? É uma situação que nós temos que trabalhar antes do agir, antes do comportamento. Existe o pensamento, só que antes o pensamento ele advém, sabe, de um momento o quê? De um momento emocional. As emoções surgem ali. Se você não souber se regular em relação às suas emoções, os seus pensamentos vão estar o quê? Vão estar inertes ali, expostos a essa baixa regulação, e você acaba agindo de uma forma muito agressiva. Então é isso que nós precisamos conter. Nós estamos aí numa semana antecipatória do Carnaval. O Carnaval já começa agora, essas festas que trazem aí muita preocupação, porque tem muita bebida, muito uso de substâncias psicoativas, e nós precisamos aprender a dosar os nossos comportamentos. É importante demais dosar os nossos comportamentos. Quando a gente fala de temperamento, essas questões relacionadas à regulação emocional, eu me lembro do Freud, que o Freud dizia que a única forma em conter os nossos impulsos é a partir da nossa inteligência. A nossa inteligência nos proporciona a capacidade dessa regulação interna. E essa regulação interna nos promove ou algo que seja bom e que nos traga ganhos, ou situações que nos proporcionem aí eventos que posteriormente nós tenhamos que intervir e tentar ajustar as coisas. Então, esse fator do temperamento, sabe, essa baixa regulação emocional tem trazido muitas consequências. E por que isso? Por que as pessoas têm uma baixa regulação emocional? Porque as pessoas têm muita dificuldade em identificar as suas emoções. As pessoas não conseguem identificar as suas emoções, e ao mesmo tempo elas oferecem respostas muito intensas frente aos estímulos aos quais são expostas. E isso promove comportamentos elevadamente explosivos, uma impulsividade muito grande, né? Então, e o que a gente faz quando entra num processo como esse? Olha, o melhor processo que existe é o processo do autoconhecimento. Aí nós vamos lá no Sócrates, né? Conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo.
É importante que você conheça a si mesmo. É importante que, vamos lá na filosofia grega, o oikos, a casa que você tem dentro de si, esteja estabelecida de uma forma equilibrada, que exista uma homeostase entre o seu comportamento e aquilo que você vive. Muitas vezes esse comportamento explosivo, ele advém de relações lá da infância, onde você presenciou fatos que até hoje o faz agir da mesma maneira, porque a forma como você aprendeu a lidar com as adversidades foi uma maneira impulsiva, agressiva, e você estabelece uma relação até mesmo de vingança com o mundo pela forma como foi tratado lá na sua infância. Então, é muito importante que vocês estabeleçam ali a sua regulação emocional a partir do autoconhecimento. E por falar em autoconhecimento, eu entrei aqui rapidamente para falar para vocês que essas práticas que constituem o bem-estar, elas vão estar disponíveis dia 25 do 3, dia 23 do 3 de março agora, numa imersão presencial das 8h30 da manhã às 17 horas. Então nós vamos ter um dia inteiro para trabalhar a questão do autoconhecimento, mindfulness, a questão da autorregulação emocional. Nós vamos trabalhar ali aspectos da saúde integrativa também, onde nós vamos abordar a importância da suplementação para os aspectos do comportamento, muitas vezes. Vou só contar um fato para vocês. Uma pessoa chegou uma certa época no consultório e falou: olha, eu estou muito depressivo, eu estou muito ansioso e eu não estabeleço diagnósticos. O diagnóstico não me interessa. O diagnóstico ele é importante, ele é um referencial, mas o diagnóstico em si, muitas vezes, quando ele é feito de uma forma rápida e imprecisa, eu acabo estigmatizando a pessoa. Eu acabo definindo para a pessoa um determinado transtorno sem antes conhecer os aspectos ambientais dessa pessoa e sem conhecer os marcadores neurofisiológicos. Como é que estão aí esses marcadores em relação à questão dos minerais, a questão do magnésio, a questão de vários aspectos que precisam ser observados, né? Então esses são componentes que precisam ser avaliados também, porque impactam na saúde emocional. Adolescentes, por exemplo, quando chegam no consultório, a primeira coisa que eu faço para os pais, além de atendê-los, é pedir que esses adolescentes sejam encaminhados para um endocrinologista. E sugiro ao endocrinologista que faça ali todas as avaliações dos marcadores, para que nós possamos conhecer como é que estão ali esses marcadores, a vida endócrina dessa criança, desse adolescente. A criança, na transição para a adolescência, ela tem uma explosão endócrina muito grande. E é justamente aí que nós temos que observar o que de repente pode ser ajustado para ajudar na saúde emocional. Claro, suplementação é importante, a medicação é auxiliar, porém os fatores ambientais, esses fatores, as práticas parentais, a forma como você lida com o seu ambiente, a forma como você consegue estabelecer a prática de uma relação harmoniosa do pensar antes de agir e mensurar a intensidade da sua ação para que isso não corresponda a expectativas narcísicas, tornam-se muito importantes. Muitas vezes o nosso querer, a nossa vontade, um pouco da nossa dose de narcisismo faz com que nós aceitemos o mundo apenas da forma como nós queremos, e o mundo não é da forma como nós queremos. O mundo é uma relação de negociação. Nós temos que aprender a negociar com as pessoas que convivem conosco diariamente, a nossa família. Nós precisamos aprender a negociar com os nossos colegas de trabalho. Nós precisamos compreender
que a diversidade que existe de pensamentos, ela acrescenta para o crescimento emocional e fortalece também as nossas convicções, mesmo que fortalecendo-as, nós consigamos ter ali uma flexibilidade. Eu pergunto para vocês, o que é mais rígido, o carvalho ou o bambu? Aí você vai falar para mim assim, ah, Marcos, o carvalho ele é mais rígido, óbvio. Aparentemente sim. Aparentemente o carvalho se parece mais forte, mais sólido, ali bem robusto. Entretanto, o bambu ele tem uma característica, ele tem uma flexibilidade. Então, mediante uma situação de adversidade, uma ventania, um processo de uma mudança de tempo ali, o bambu ele tem essa flexibilidade, e só que ele retorna para a posição inicial. O carvalho não, o carvalho, se vier uma ventania, uma tempestade, ele é jogado ao chão, ele trinca, ele quebra. Então, quanto mais rígido nós somos, mais expostos a dores emocionais e a romper a cisão interna em relação à nossa psique. É isso que nós temos que avaliar. Nós precisamos trabalhar em nós a capacidade da compreensão, primeiramente, da avaliação das nossas emoções. Como é que o meu cérebro funciona frente a uma determinada adversidade? O que eu vou estabelecer em relação ao sistema límbico que está aqui? O que vai responder? Vai ser a conexão das minhas emoções aqui no sistema límbico, as respostas límbicas para o lobo pré-frontal? O que eu vou estabelecer ali da compreensão e do autocontrole para que haja uma resposta necessária que me favoreça emocionalmente? Nós temos que entender que favorecer-se emocionalmente é a capacidade em tornar-se próspero. Prosperidade, gente, essa ideia vendável, altamente lucrativa, exposta na internet, que prosperidade é muito dinheiro no bolso, compre um curso e fique rico amanhã, não sei o que, quantos K, 10K em uma semana, ganhe 100K em 30 dias, ótimo, maravilhoso, eu quero, quem não quer aqui? Todos nós queremos. A prosperidade, a questão monetária, ela é muito importante. O valor do dinheiro é o valor que você tem para si. O primeiro é isso. O dinheiro só passa a ter valor a partir do momento que você reconhece o valor que há em si. A partir do momento que os seus valores estão fragilizados ou não têm uma consistência, o dinheiro também não vai ter nenhum valor. Então, prosperidade, a meu ver, prosperidade é, primeiro, estabilidade emocional. É você conseguir lidar com as diversidades. É você conseguir lidar com as adversidades também, com os conflitos. É você ter muitas vezes, num determinado momento, num encontro entre pessoas, numa reunião ou numa conversa ali com seus parentes, com a sua esposa, com o seu marido, é você conseguir estabelecer uma escuta ativa. É você escutar sem estabelecer ali os seus conceitos. Primeiro nós temos que escutar, nós temos que estabelecer, mensurar a intensidade das respostas que nós vamos fazer, para que depois nós possamos colocar em prática aquilo que nós pensamos. Então, força, intensidade, velocidade e tempo. É física. Aí nós vamos entrar lá na física, lá no segundo grau, lá no ensino médio hoje, né? Sabe? Se nós equacionarmos tudo isso ali, compilarmos todos esses preceitos da física, da filosofia, das neurociências, das práticas da psicologia, da prática da saúde integrativa para a nossa vida, nós vamos conseguir nos regular muito bem. Então, eu estou convidando vocês para um evento maravilhoso, tá?
Esse evento vai acontecer dia 23/3, dia 23 de março, vai ser num sábado, o dia inteiro, tá? O dia inteiro, das 8h30 às 17 horas, com intervalo de almoço, onde nós vamos ali levar o conhecimento das neurociências, das práticas integrativas, da psicologia positiva, do Mindfulness. O que é o Mindfulness? Mindfulness é ficar... Isso é muito bom. Fazer yoga é ótimo, muito saudável. Só que muitas vezes confunde-se a questão da pessoa ficar numa posição de lótus ali, sabe, emanando o seu mantra, por uma questão do Mindfulness. Mindfulness é uma atenção plena focada dentro daquilo que você precisa fazer para o seu dia, aquilo que você precisa fazer dentro de um determinado contexto. Então, é a capacidade de focar-se no presente, é a capacidade de estar centrado no presente para que possa oferecer para si resultados emocionais e, a partir dos resultados emocionais que você oferece para si, estabelecer respostas externas que estabeleça ali também um processo da homeostase, da harmonia, do equilíbrio. Então, prosperidade nada mais é do que a capacidade da compreensão de si mesmo. Olha, havia certa vez um náufrago em alto mar, e ele gritava: Deus, me socorra, Senhor, me socorra, me socorra. E gritava exaustivamente. De repente apareceu uma lancha em alto mar. Falou: vamos. Falou: não, estou esperando Deus. De repente apareceu um barco da guarda costeira. Vamos, sobe aí. Jogou a cordinha, a escadinha para ele lá. Não, vou esperar Deus. De repente apareceu um helicóptero, abaixou lá, falou: sobe aqui que você tem que sair desse lugar. Ele falou: não, eu vou esperar Deus. E ele naufragou e foi a óbito. Chegando lá, ele falou para Deus: poxa, Deus, espera lá, eu gritei tanto por você. Ele falou: mas Deus falou assim: meu amigo, eu encaminhei para você um barquinho, encaminhei uma lancha da guarda costeira, encaminhei um helicóptero, e você não conseguiu enxergar que naqueles três momentos eu estava lá para buscá-lo. Então, foi a sua decisão que estabeleceu aqui o seu resultado. Na hora da decisão, você traça o seu limite. Na hora da decisão, você define os seus resultados. Na hora da decisão, quando você decide, você ali opta por aquilo que vai acontecer. Então, justamente, opte nesse momento agora, desse convite. Estou convidando-o a participar desse evento, que vai ser aqui em Goiânia, tá? Um dia inteiro, onde nós vamos ter práticas de respiração, práticas de mindfulness, práticas relacionadas a neurociências, conhecimentos relacionados às práticas integrativas e à saúde integrativa em relação como a suplementação ela é importante também para a saúde emocional, questões relacionadas ao autocontrole, conhecimento dos fatores de risco, temperamento, ambiente, genética, neurofisiologia, aspectos culturais, para que você possa estabelecer para si um autocontrole, uma autorregulação dentro dos aspectos das neurociências. A nossa imersão ela é toda focada com base nas neurociências e na psicanálise, com nuances da psicologia positiva. Então era isso. Foi uma live surpresa, Pluft. Uma live surpresa, muito agradável, por sinal. Agradeço a todos vocês que compartilharam os preciosos tempos que têm para conosco, e vocês sintam-se convidados. Lembrem-se que muitas vezes você está gritando por uma mudança, mas será que você realmente quer essa mudança? Ou você quer fazer do seu grito uma possibilidade de um ganho de atenção, para que as pessoas simplesmente te observem o seu desespero, mas você, se não se cuidar,
acaba naufragando. Então é isso aí, um abraço para vocês, minha gratidão muito grande e Deus abençoe a cada um. Abração, valeu, hein, gente? Qualquer coisa, entre em contato comigo, meu telefone está aqui, ó. É 62 99371 5961. Esse é meu número e é meu WhatsApp. Cirça, um abraço, Cirça. Prazer. Foi uma live rápida, Cirça. Eu estou aqui no consultório, entre um atendimento e outro, eu falei, eu vou fazer alguma coisa que seja produtiva ao invés de ficar subindo tela. Então eu vou conhecer pessoas, eu vou interagir com quem é importante e interagir com quem também nos dá importância. Muito obrigado, pessoal. Um beijo no coração de vocês todos. Até mais, até a próxima.